A paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Graças a Deus, meus irmãos, meus irmãos, aqui para gravar mais um vídeo, né? E aí, meus irmãos, eu tava vendo aí um vídeo da Bispa Nadir, né? Era pastora, agora é bispa. A Bispa Nadir falando sobre o arrebatamento, né? Falando sobre o arrebatamento, meus irmãos, e falando sobre o arrebatamento. E aí é engraçado que ela mistura muito, né? Mistura muito a palavra com as visões, dando a entender que ela quer convencer, convencer, ela quer convencer as pessoas a respeito do que ela lê, do que ela entende com as visões. Ela mistura, né? Ela quer convencer as pessoas do estudo que ela faz com as visões. Porque acho que ela pensa assim, se eu não falar que Deus me mostrou, que Deus falou, o pessoal não vai crer no que eu estou lendo, no ensinamento que eu estou dando. Deve ser isso que ela pensa, né? Mas a pastora a Bispa Nadia é uma benção, né? É uma benção. Mas a respeito do arrebatamento, a Bispa ela está equivocada, né? Está muito equivocada sobre esse ensinamento que ela passou aí, né, para, o- para os povos, né, da internet. Ela está muito equivocada, né? Está muito equivocada. Ela crê em 3 voltas de Jesus. Ou seja, para ela Jesus já voltou uma vez, nasceu no ventre de Maria, e agora ele vai voltar de novo para arrebatar o seu povo, e depois vai voltar para Israel, onde ali ele vencerá o anticristo. E aí, meus irmãos, a Bispa Nadir infelizmente tá muito equivocada, né, sobre esse ensinamento aí. Meus irmãos, eu gosto muito desse versículo aqui, porque esse versículo ele derruba todo esse tipo de teoria, né? Tanto da pastora Nadir como de outros pastores que pregam quase assim que nem ela, né? Eu gosto muito desse versículo que se encontra em Mateus, o versículo 22 e o capítulo 22 e o versículo 11 e o 12. Eu quero ler aqui para que os irmãos entendam, procurem entender, né? Esse versículo aqui ele joga por terra toda teoria, esse tipo de teoria aí de que ela está pregando. Não só ela que prega assim, muita gente prega assim também sobre a segunda volta de Jesus. Ela está falando da terceira, né? Está falando da terceira porque Jesus já nasceu no ventre de Maria. Então ele agora vem buscar o seu povo e depois vem para Israel. Então ela crê em 3. E a Bíblia não ensina isso. Eu particularmente só creio em uma volta de Jesus Cristo. Uma volta de Jesus. Então, meus irmãos, esse versículo ele joga por terra todo esse tipo de teoria aí. Eu quero ler aqui para que os irmãos entendam. Diz assim, veja bem. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial, e disse-lhe: Amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial?
e ele emudeceu. Tá vendo, meus irmãos? Quero que os irmãos aí me perdoem. É que mesmo eu estando com óculos, a minha vista não é boa. Às vezes fica muito... A leitura não fica boa, porque a minha vista, mesmo estando com óculos, ela um pouco embaraça muito quando eu tô lendo. Vocês viram, meus irmãos, o versículo que eu li? De que se trata aqui? Os irmãos já leram, já meditaram? Aqui se trata de quê? Aqui o título da leitura diz: A parábola das bodas do cordeiro, né? Aqui é onde pessoas que nem Anadi e outros pastores que ensinam que depois do arrebatamento a igreja vai ficar 7 anos nas bodas do cordeiro, e depois dos 7 anos aí Jesus volta, que é para poder vencer o anticristo e estabelecer o milênio sobre a terra. Mas vocês vejam que o versículo que eu li joga por terra toda essa teoria. Por que joga por terra toda essa teoria? Porque se o arrebatamento acontece e a igreja está nas bodas do cordeiro por 7 anos, como é então que esse homem está lá? Como que esse homem está lá? Como foi que ele foi arrebatado? Então aqui já está jogando por terra toda essa teoria. Aqui a gente já passa a entender que as bodas do cordeiro não é no céu, é em Israel. Que somente em Israel, ali quando dia das bodas do cordeiro, é que pode aparecer alguém que não foi arrebatado. No arrebatamento, esse tipo de gente não pode subir no arrebatamento. Eu já fiz essa pergunta, né? Para as pessoas me responder sobre esses versículos, mas ninguém nunca respondeu. Eu já perguntei também sobre o capítulo 11, do profeta Zacarias, onde Deus vai levantar um pastor na terra, e ali não é para cuidar das ovelhas, mas para pisar, para massacrar as ovelhas. Eu já fiz essa pergunta, ninguém também não me respondeu. Eu já fiz essa pergunta: quem é as ovelhas que esse pastor vai pisar, vai esmagar? Quem é essas ovelhas, visto que Deus não chama o povo do mundo aí de ovelha? Deus não chama, Deus só chama de ovelha a igreja. Quem é então esse pastor? Ninguém também respondeu. E eu falo isso com base bíblica. Quando a gente lê o capítulo 25 de Mateus, onde fala das 5 virgens loucas e 5 virgens prudentes, Jesus ali também fala que ele vai reunir, né? Vai reunir todo mundo e vai colocar as ovelhas à direita e os bodes à esquerda, os perdidos, né? E eu falo isso com base nesses versículos. E eu tenho perguntado sobre esse versículo aqui que eu li. Eu tenho perguntado sobre o capítulo 11 de Zacarias, e ninguém tem me respondido nada. Ninguém tem me respondido nada, né? Mas os versículos que eu li, meus irmãos, joga por terra muitas teorias por aí. Eu não creio do jeito nenhum nessa terceira volta, que nem a pastora Nadir. Meus irmãos, gravou esse vídeo aí. Eu não creio somente em uma volta. Somente nenhuma. E baseado nesses versículos aqui que eu li. Aqui já joga por terra toda teoria. Jesus, ele vai arrebatar o seu povo. A Bíblia não diz que é para o céu. Você pode conferir lá no 2 Tessalonicenses capítulo 2. E o apóstolo Paulo disse que a gente vai ter uma reunião com Jesus nos ares. Ele não fala que a igreja vai entrar no céu.
E aí eu entendo, meus irmãos, que dali Jesus levará o seu povo para Israel. Chegando lá, ali está o anticristo, terminando ali já os 3 anos, 6 meses do seu reinado. E ali Jesus vencerá o anticristo e estabelecerá o seu reino sobre Israel. É isso que eu creio, e tudo baseado nesse versículo, tudo baseado no capítulo 11 de Zacarias. Ninguém me responde. Por que ninguém não me responde? Eu faço essa pergunta, ninguém não me responde. Eu queria até que alguém fizesse esse vídeo chegar à Bispa Nadir, para ela me ler esses versículos que eu estou lendo e explicar. Há um ano aí atrás, meus irmãos, Deus me levou na igreja da pastora Nadir, em visão. E ela estava sentada num púlpito com outra mulher. E ali Deus me fez ver ela cochichar no ouvido da irmã que estava sentada ao lado dela. Deus me fez ver ela cochichando e falando: chama esse irmão para pregar, porque esse irmão conhece a palavra de Deus. Foi isso que Deus me fez ver sobre a pastora Nadir. Então eu passei a entender que a pastora Nadir, ela tem muita dúvida no que ela lê. Ela prega, mas ela tem muita dúvida. Você veja que ela quer convencer as pessoas misturando o que ela lê com visões. Deus me mostrou, Deus falou. Deus me mostrou que ela tem muita dúvida no que ela lê. Aí eu queria que esse vídeo chegasse à Bispa Nadir, para ela explicar esses versículos aqui que eu acabei de ler. Porque esses versículos aqui, meus irmãos, jogam por terra toda essa teoria de que a igreja vai ficar 7 anos de boda no céu. E depois de que terminar os 7 anos, aí Jesus volta para estabelecer o seu reino mileniar aqui na terra. Esses versículos aqui jogam por terra todo esse tipo de teoria. Amém, meus irmãos? Então, meus irmãos, foi isso que Deus mostrou sobre a Bispa Nadir. E meus irmãos, eu vi também ela lendo o capítulo 24 de Mateus. E ali ela disse que é a segunda volta. Disse que é a igreja que ninguém vai ver a volta de Jesus. Olha, meus irmãos, depois ela disse que não está pregando heresia, mas ela está pregando heresia sim. Porque Jesus vai voltar como um relâmpago, ninguém vai ver, porque ele vai voltar como um relâmpago. E quer dizer que a gente não vê o relâmpago? Todo mundo vê um relâmpago. Não tem nada a ver, vai voltar como um relâmpago, por isso que ninguém não vai vê-lo. E a gente não vê um relâmpago? Só que coisa rápida, né? Ali ela começa a ensinar que ali não está falando do arrebatamento. E aí faz aquela mistura. Que ali já está falando da segunda volta. Que ali Jesus vai levar o povo não sei para onde é que é. Nessa mesma leitura do capítulo 24 de Mateus, o versículo parece que o 41 e 42 começa a dizer que Jesus vai arrebatar um e vai deixar outro. Como que ali não é o arrebatamento? Como? E aí vem depois dizer que não prega heresia. Como que isso não é heresia? Não tem como isso aí não ser heresia. Então, meus irmãos, eu queria que vocês fizessem chegar para a Bispa Nadir esse vídeo, para ela explicar sobre esses 2 versículos que eu li. Que eu gosto muito desses versículos aqui, porque esses 2 versículos ele joga por terra essas teoria que andam se pregando por aí. Meus irmãos, então fica mais esse vídeo aí para a vossa meditação. E que Deus assim vos abençoe.